Amados de Abba, queridos, nós temos aqui um irmão, o grupo, nosso grupo, acompanhando os vídeos. Ele fez a seguinte colocação: Pastor, fala para mim, o que é esse negócio aí de Jesus tirar o pecado? E também, mesmo uma pessoa que já foi tirada o pecado, ela continua ainda pecando. Queridos, a palavra do Senhor diz em Romanos 5,12: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Salmo 51, versículo 5, a palavra de Deus, eu disse Romanos 5,12. Depois, Romanos 3,23. E depois, vamos continuar aqui. Salmo 51, versículo 5, diz: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Quando minha mãe me concebeu, ela já me concebeu com o pecado. Portanto, todos nós nascemos com uma natureza chamada pecado. E, portanto, essa natureza chamada pecado nos condena. Porque somos pecadores. Ninguém entra no reino de Deus com o pecado. Eu não disse aquilo que nós fazemos, que nós cometemos, e sim aquilo que somos. Somos pecadores por natureza, ok? Aí o Senhor Jesus Cristo diz em João 3, versículo 3, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nós nascemos no reino das trevas, perdidos. Nas trevas, perdidos, pertencente ao reino, o império das trevas. E o Senhor Jesus vem, ele se encarna, é o verbo que se faz carne, ele torna homem, sendo Deus, torna homem para misturar com o homem, sem que ele fosse contaminado pelo pecado. Porque a palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,22, o Senhor Jesus nunca pecou e nunca houve dolo, intenção de pecar na sua boca. Muito bem. Ele mistura conosco e nos santos sem pecado nenhum e nos atrai, João 12,32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Quando o Senhor Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz, em 2 Coríntios 5,14 diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus Cristo é o um. Quem são esses todos? Todos aqueles que Jesus Cristo atraiu no seu corpo na cruz. Cruz é sinônimo de morte. Ele nos fez morrer. Ele nos fez morrer para quê? Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. E Romanos 6,11? Romanos 6,11 diz, olha só, estou lendo lá para conferir. Romanos 6, versículo 11 diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós fomos mortos para o pecado. Como Jesus Cristo é aquilo que João Batista diz em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo na cruz, quando ele nos atraiu,
Deus, o Pai, nos incluiu em Cristo ali na cruz. Que é Jesus, morreu por todos. Ele morreu a minha morte, porque eu estava nele crucificado. Isto é pela fé, irmão. É pela fé. Todos nós, Paulo diz, estou crucificado com Cristo, lá em Gálatas 2:20. Nós fomos incluídos em Cristo e morremos juntamente com Cristo naquela cruz. Morremos para quê? Para o pecado. Muito bem. No nosso espírito, fomos regenerados. E ele nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2:1. Ele nos vivificou, nos deu vida no nosso espírito. E ele tirou o nosso pecado, e no lugar do pecado ele colocou uma natureza divina, Cristo habitando em nós, no nosso espírito. Mas nós temos uma alma. Nós temos a nossa natureza terrena. É aí que estamos sujeitos, temos possibilidades, estamos sujeitos a pecar, a cometer pecados. Não mais aquela natureza do pecado, aquela foi resolvida. Porque quem morreu justificado está do pecado, Romanos 6:7. Nós estamos justificados. Já resolveu a questão do nosso pecado. Agora, pecados, o que fazemos? Ainda estamos sujeitos. Por isto que ainda temos possibilidade de pecar, porque nós temos uma alma que precisa ser santificada. A nossa natureza terrena, essa carcaça que temos aqui, eu e você, estamos sujeitos a pecar. Para isso tem solução? Claro que tem. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, por que ainda peca? Eu ainda sou sujeito a pecar. Você está sujeito a pecar, a cometer pecados, porque ainda estamos nesta estrutura terrena. Ainda temos uma alma que tem a mente, muitas vezes a nossa mente não bate com a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos possibilidade de pensar exatamente o que Cristo pensa. Mas vamos cá nós. Você pensa exatamente o que Cristo pensa? Eu não penso. Eu quero pensar. Eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Ele começa assim, a mesma mentalidade. Mas infelizmente ainda não tenho, porque na minha mente, na minha alma, meu sentimento, minhas emoções, às vezes eu fico pé da vida. E você? Não? São sentimentos. E muitas vezes nós podemos ficar irado e não pecar. Mas quantas vezes a gente fica irado e peca? E fere, e julga e condena. Mesmo sendo nova criatura. Você está entendendo, querido? Ainda estamos sujeitos. Mas eu vou gravar mais um vídeo aí para nós esclarecermos ainda um pouco mais. Esse assunto é longo, queridos. É depender da suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a vida de Cristo no nosso interior, não basta aqui. No nosso interior, sem isto, nada feito, nada agrada a Deus Pai. Amém. Vamos continuar no outro vídeo.